vendo uma informação, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele mostrando, né, que a metade, né, da nossa população, ela não tem, ou melhor, ela só tem o ensino médio, né, metade da população brasileira. Então, a educação é a saída e nós praticamente nos deparamos com uma situação bem difícil, né? Porque se a educação ela edifica um país, né? Ela faz com que tenhamos todo um desenvolver, um desenrolar de processo, e a gente se depara com a informação dessa que é muito importante que nós, cidadãos, conheçamos. Mais importante ainda é que nós abracemos essa causa, né? Porque é inaceitável, é inadmissível e é impossível que nós tenhamos um povo que entenda e que viva a democracia, que pratique a democracia e que, eu falo de forma integral, né? Porque a gente vê aí muita gente viver a democracia de todas as formas. No momento em que tem seus benefícios, suas benéfias, eles têm toda uma atuação. Quando eles não têm, ele tem uma outra atuação. E o que dizer, né, de nós que estamos no estado das Alagoas, inserida na região Nordeste, e que é, né, uma das vistas com mais dificuldade, né? O nordestino, apesar de ser um povo trabalhador, um povo rico de conhecimento, né? Um povo que praticamente tem feito esse país ser o pouco que ele é, mas todas as informações negativas, né? Elas chegam aqui no Nordeste e ficam. E nós precisamos nos preocupar mais com essa condição da nossa população. Porque sem a educação não tem uma forma, senão aquela de assar e comer, né? Aquela de ter agora e de ter daqui a pouco. Mas nós precisamos nos organizar para ter para a vida toda, né? Eu digo para a vida toda, né? Claro que não é que nós não iremos deixar essa terra um dia, mas quando eu falo a vida toda, é que nós possamos planejar e a gente possa alcançar o fruto desse planejado, né? Nós podemos, é como todas as formas de administração, né? E quando se trata de administração pública, é mais uma negativa, né? Porque nós temos na educação a saída para essas situações e temos como preocupação que nós não recebemos a devida atenção dos nossos políticos, que ao mesmo tempo são gestores. Tem coisas que a gente também não pode aceitar, nós quanto comunidade, porque ou se faz algo ou se deixa de fazer. É como se tivéssemos para atender a dois senhores, né? E até a Bíblia mesmo ela nos orienta para que nós tenhamos um Senhor somente, porque ou havemos de atender a um e desprezar o outro, ou vice-versa. E essa prática, essa realidade não é diferente na questão da administração. Eu estava vendo aqui, daqui a pouco a gente vai estar mostrando, repassando aí um vídeo, na verdade não é um vídeo, é um documentário do que foi discutido ontem na Câmara de Vereadores, né? E é muito importante que nós tenhamos naquela casa um olhar especial, um olhar diferenciado,
uma prática, né, de acompanhamento, de monitoramento do que é discutido, do que é levado ali, porque é ali a casa da lei, né, onde tudo que nós temos e o que nós deixamos de ter acontece. E na ausência do povo, é mais conveniente que se aconteça ou que se construam leis que beneficiem somente aqueles que já são beneficiados de alguma forma no nosso município. Nós temos uma população que está crescendo, nós temos uma cidade que não está acompanhando esse desenvolvimento, e isso também perpassa pela condição de administração pública, os péssimos administradores que temos, né? E muito mais péssimos são os nossos gestores, e o que dizer dos políticos, né? Que vivem em função de ganhar dinheiro, totalmente oposto à administração pública, que objetiva a satisfação de toda a população. Então, quando nós entramos nesse processo, quando nós mudamos essa cultura, quando nós deixamos a nossa vida de sossego, de comodidade, porque realmente é complicado, é difícil, mas é possível, né? A gente, dentro de um planejamento, separar um tempo, né? Separar um dia, separar uma hora, para que a gente possa estar exercendo a nossa cidadania. E nós tínhamos as sessões da Câmara às sextas-feiras e mudaram para as quartas-feiras, mas o povo não consegue mudar os seus hábitos, as suas práticas, de se voltar para acompanhar todas as discussões dessa Casa Legislativa, né? Que a cada dia vem nos surpreendendo, tanto pela atuação dos 4 vereadores que têm feito a voz do povo ecoar dentro daquela casa, né? Quanto da gente também ver, né, as defesas, né, as defesas sendo feitas pela grande maioria daquilo que é ofensa direta ao povo, daquilo que é prejuízo à população. Mas temos, a partir também, depois que a Web Rádio Juventude ela começou a participar, acompanhar, registrar, nós temos dado à população mais uma oportunidade de acompanhar, né, mesmo sem estarem presentes. Tem a possibilidade de se acompanhar, né, monitorar no momento da audiência, da sessão, e temos também de forma documentada aqui no nosso espaço, onde a população a qualquer momento pode acessar e pode, né, fazer a sua leitura, pode fazer o seu julgamento, pode fazer e pode despertar, né, esse interesse para participar. Sem a sua participação, sem a sua crítica, sem a sua identidade, a gente fica distante do alcance do sucesso, que nada mais é do que termos serviços de qualidade, um ambiente, uma cidade organizada para todos, com trabalho, com saúde, com educação, com segurança, voltados para o cidadão que dorme, que acorda, que vive um dia inteiro construindo essa cidade. E enquanto a nossa participação ela não for efetiva, nós sempre estaremos, né, tendo esses prejuízos, tendo essas perdas. E aí eu volto a lembrar
da ação, né, ação popular, que no momento certo trará os frutos, né, de tudo isso que está sendo discutido na Casa Legislativa, de tudo isso que está sendo apontado na Casa Legislativa e de tudo o que a população tem de alguma forma feito através das redes sociais e das diversas formas, né, de comunicação, inclusive nós aqui com o nosso trabalho, nós teremos em algum momento os frutos dessa ação popular. Por que eu digo que teremos essas informações e teremos em algum momento? Porque o que se é posto, o que se é colocado, o que se foi levado ao conhecimento da justiça e que está sendo avaliado, nada mais é do que o que a população sofre todos os dias, né? Nós temos aí uma saúde precária, onde falta tudo, nós temos uma educação que não consegue andar, nós temos uma segurança que nem existe, enfim, mas o povo precisa registrar, o povo precisa oficializar, porque é através desse registrar, é através desse oficializar, é através da voz que o povo coloca, né, que está ali acontecendo algo, que alguém tem que tomar alguma providência. E lembrando, né, mais uma vez, da Câmara de Vereadores, nós tivemos, inclusive falei na segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública, né, para tratar dos recursos da saúde, dos investimentos da saúde, na Câmara de Vereadores, e fiquei assim chocado, tanto pela ausência da grande maioria dos vereadores, tinham apenas 3, como da ausência da população, da sociedade civil, e pior que tudo isso, visto que era uma apresentação de algo referente à saúde, não tínhamos também a presença do Conselho de Saúde, que é o órgão principal fiscalizador das contas da saúde. Então a gente fica se questionando até onde vai essa transparência, a gente fica se questionando até onde vai essas falácias da gestão, de dizer que está trabalhando em prol da população e que está incluindo a população nos processos, porque aí, quando ele fez um PPA, né, que a gente entende, que a gente acompanhou e que a gente também viu que ele não condiz com a exigência legal, e ali seria a inclusão das necessidades da população, e a gente fica simplesmente assistindo, né, as imposições sendo feitas, né, e as coisas acontecerem no município, de forma que a população sempre prejudicada. E realizei, né, alguns registros, já que esses altos custos, né, com a publicidade que é evidenciada, que foi também veiculada, que é mostrada, né, através até de documentos oficiais, esse alto investimento, nós, trabalhadores da saúde, nós conselheiros, nós cidadãos, não tivemos, né, sequer um documentário, ainda que tendo na Câmara de Vereadores pessoas, empresa, pagas para fazer tal trabalho. Então, a gente fica se questionando, né, o que é que o povo precisa fazer? É reivindicar? É fiscalizar? É se aproximar? O que é que o povo precisa fazer? Porque se a gente se aproxima, a gente vê tudo o que está sendo feito
e a gente entende que não deveria estar sendo feito dessa forma. E aí não existe um processo de diálogo, não existe um processo de inclusão, não existe um processo de reconhecimento, né, da participação popular como princípio da legislação, né? Então, é muito complicado a gente acompanhar de bom humor essa situação no meu ponto de vista, de descaso. Foi levado ao conhecimento da promotoria, foi levado ao conhecimento da Câmara de Vereadores, inclusive é de conhecimento da gestão, que já está fazendo, né, a sua tal defesa, mas quanto mais o povo participa, quanto mais o povo se envolve, nós teremos mais e mais oportunidades de eliminar estas situações e de avançar na questão de fazer a administração pública funcionar para todos, não para meia dúzia, né, como a gente vê, inclusive desde o início, né, teve aquele processo seletivo que só selecionou, na verdade, os que precisavam ser selecionados. Inclusive foi comprovado, foi detectado, foi recomendado pelo Ministério Público, né? Mas o que a gente acompanha é que nada mudou, apesar da intervenção do Ministério Público, nada mudou. Então, tem algo que precisa ser, né? E eu acredito que esse algo é o povo assumir, né? O povo acompanhar, o povo, né? Que é quem tem o poder e que desconhece esse poder. Então, tanto essa ação popular que foi iniciada, como esses eventos que acontecem dentro da Casa Legislativa, eles precisam ter mais acompanhamento da população. Outra situação na saúde que nós estamos vivenciando e que a gente não consegue entender, mesmo quando que a lei ela dá, né, o direcionamento, ela dá a orientação e ela dá também a determinação. Eu me refiro à eleição do Conselho que aconteceu no dia 5 agora de dezembro, onde os conselheiros eleitos, depois desse momento, teria que ter as suas portarias encaminhadas para o gabinete e assinadas em 15 dias. Né? Hoje já temos 17 dias que aconteceu o evento e nós temos trabalhado duro, buscado de todas as formas, inclusive temos lá a nossa secretária executiva, que tem feito o que né, que está ao seu alcance, mas tem coisas que a gente depende da gestão, dessa gestão, né, das outras gestões também anteriores. Mas eu não gosto muito de falar de passado, como a gente vê, né, aquela prática, é muito fácil a gente dizer que não está fazendo, ao invés de a gente dizer que não está fazendo por isso e por aquilo, a gente diz que, como resposta ao povo, que não foi feito também na gestão anterior, aí começa a falar da vida do um, do outro, e a gente continua perdendo tempo. E eu não gosto muito eu só gosto de usar o passado quando ele realmente ele pode ser usado, né, como uma referência básica e para que a gente possa ter um maior entendimento, né, do assunto que estamos discutindo, mas para se desculpar pelo que eu incompetentemente não estou fazendo, eu não gosto de usar esse passado, não. E nós temos aí
uma situação eu acho que desesperadora da população, né? Porque nós temos um grupo que nós acompanhamos de perto, nós temos um grupo que nós registramos o que tem que ser registrado, oficializamos o que tem que ser oficializado. E o que dizer daqueles que simplesmente ficam na plateia, que é a grande maioria, né? A massa fica na plateia. Sim, muitos por não saber realmente o que fazer. E aí está a explicação na informação que o IBGE nos traz. Porque realmente nós precisamos de conhecimento para atuar. Nós precisamos nos utilizar da academia para crescer como cidadão, né, no conhecimento, com formação. E esses dados ilustrados, eles interferem diretamente nesse processo que nós precisamos melhorar para alcançar o nosso objetivo. E como reflexo, né, de tudo isso, a gente está aqui discutindo, a gente fala das informações, a gente fala do gerenciamento, a gente fala da administração, a gente fala da política, porque tudo está interligado. Uma coisa depende da outra. E essas coisas todas dependem de alguém, né? Alguém que tenha conhecimento, alguém que tenha formação, boa formação, mas principalmente alguém que tenha interesse não pessoal, mas o interesse coletivo, que tenha disponibilidade para se doar para a causa. E isso está muito difícil de ser encontrado. A população acreditou, né? Nós acreditamos e nós apostamos, e está aí o resultado, né? Não sabemos nem podemos imaginar como seria se o resultado fosse outro, mas independente de quem tenha ganho, precisa assumir os problemas do município. E até o momento, os problemas do município somente crescem, né? Isso eu falo lá na ponta, onde a gente vive, porque se a gente for para o cenário, né, da comunicação, a maquiagem está belíssima. E como mais um exemplo, né, eu estava hoje fazendo uma caminhada, e nessa caminhada eu me deparei com um caminhão ali por trás da Secretaria de Saúde, pela parte da orla, cheia de cestas básicas para entregar às gestantes, né, e às nutrizes, aquelas que têm os seus filhos até os 2 anos, e num total de 329 cestas, e as cestas contendo 19 itens. E o que aquelas gestantes, o que a população de forma geral e o que os técnicos não se preocupam de estar orientando a população no o que é aquilo ali, né? Porque o texto, eu fiz questão aqui de fazer um registro, ele diz o seguinte: o programa pretende reduzir mortalidade infantil e de parturiente, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos beneficiários. O programa, que programa? De quem é esse programa? Esse programa tem um nome? A população precisa saber, né? Não se trata apenas de um programa como está sendo posto aqui, e nós todos sabemos disso. Mas as pessoas ficam tão agraciadas em receber as cestas, as pessoas ficam tão satisfeitas em receber as cestas, que não se preocupam com
o conteúdo, com informação, com a questão do direito, né? E nós sabemos que esse programa, né, ele é um programa do governo que até alguns meses, né, foi aí mostrado e veiculado pela a própria mídia, que ele estaria sendo reativado, né, e a gente sabe que na verdade não foi reativado, que esses programas eles tendem a funcionar às vésperas de eleições, né? E todo mundo sabe disso, porque ele é antigo. Eu me lembro em 2014, quando eu participei de um evento do Estado, inclusive quem apresentou foi aqui, não sei, deputado, não sei, senador, Benedito de Lira, né? Ele mostrava lá no Estado, teve um encontro dos agentes da ACS, né? E em 2014, esse programa, né, que é o Vida... Daqui a pouquinho eu me lembro desse programa, né, que iniciou em 2014. Mas ele só se destaca em períodos eleitoral, mas ele existe há muito tempo. Ele é um programa voltado, ele é uma ação voltada para reduzir a mortalidade infantil e cadastrando a gestante, tem toda uma exigência, né, para que as gestantes recebam essas cestas, tem um compromisso que deve assumir em fazer os pré-natal, em fazer todo um acompanhamento, que é para realmente reduzir a mortalidade infantil, que nós tivemos realmente um avanço muito grande. Tínhamos muitas crianças menor de ano morrendo, né? E esse programa realmente mudou a realidade do nosso estado. Mas a nossa a informação, né, que nós queremos estar repassando, além de todas essas que já falei, é que por um segundo momento no texto, a gestão ela assume como se fosse dono do projeto desse programa. E ainda fala como prometido, ela falou que sim, como prometido a vocês no início do mês, estou fazendo a segunda entrega em menos de um mês. Estou fazendo, né? Como prometido, é algo que não é do povo, não é do programa, é algo que é meu, que eu estou dando às pessoas. E as pessoas precisam se preocupar mais com isso, né? Porque nós não estamos ganhando coisa nenhuma. Não se trata de dar, se trata de repassar. São direitos conquistados, direitos que foram trabalhados e direito que através de um programa está sendo repassado, não é dado à população. E isso precisa ficar bem entendido pela população para aprender a cobrar os seus direitos. E aí o texto continua: esse é o compromisso da prefeitura com vocês. Na próxima, olha só, na próxima iremos fazer sorteios de carrinhos, enxovais, kits de bebê, disse o prefeito. Ou seja, esses kits, esses enxovais, para quem um dia esteve gestante, para quem um dia, isso eu falo de 2014 para cá, teve essa necessidade e foi incluído no programa, sabe que o programa tem a questão da cesta e também tem essa questão dos enxovais, né, que por muitas vezes tive a oportunidade de repassar junto à equipe da saúde, as gestantes, que trabalhei também, né, no controle, no sistema, no controle dessas cestas básicas. E o que a gente se assusta, quando eu falo
da questão dessa veiculação das informações, é que a gente precisa realmente se ater ao que é importante. E nós temos aqui várias participações, né? Nós temos aqui o nosso amigo Udson Leite, também conselheiro de saúde. Um abraço para todos vocês. Tem aqui a Thelma, né? Thelma, nossa companheira, que tem sempre nos monitorado, acompanhado aqui, né, nesse programa. E o Udson está colocando o que eu já coloquei aqui, né? Que esse programa de distribuição dessa cesta, ela é do governo, né? Não é do governador, é do governo. Marcos Bezerra, nosso amigo da Guarda Municipal, né? Que eu acho que agora está na SMTT de novo, uma coisa, aquela coisa, sobe e desce, mas enfim, nosso companheiro que tem também nos acompanhado e que tem assumido junto a nós, deodorense, que também esse compromisso, né, de acompanhar de perto a gestão, né, e essa prática, que é o maior objetivo do nosso trabalho aqui, ela precisa viralizar, né, para o município de Marechal, para que a gente possa ter melhores frutos. E ainda falando, né, desse momento que vi ali na orla, né, um caminhão distribuindo cesta, eu fiquei imaginando que valor a gente tem para os nossos gestores. O que a gente precisa fazer para ter respeito? Porque eu vou dizer, aquele mundo de mulheres com o bucho pela boca, para sair de suas casas, para receber uma coisa que já tem todo um trabalho, né? Você pega a documentação, comprova que está fazendo o acompanhamento na unidade. Eu fico me perguntando por que essa prática de expor as pessoas desse jeito. Onde está uma ação social nesse sentido? Gestantes que vêm da Massagueira, da Barra Nova, Santa Rita, né, para buscar uma cesta básica em cima de um caminhão. Aonde é que está o respeito a essa mãe, a essa criança? Onde é que está o respeito? Eu não consigo ver isso de forma respeitosa. E sem falar que está expondo, né, essas pessoas, porque existe planejamento, existe controle, existe em cada bairro da nossa comunidade de Marechal Deodoro, estrategicamente, um posto de saúde, né, uma estratégia de saúde da família, exatamente para melhorar a condição de vida daquelas pessoas, para que elas não precisem estar correndo de um lado para o outro, que ela tenha um acesso, né, melhor. Mas o nosso governo, os governantes, ele insiste em fazer da coisa pública, ou querer fazer da coisa pública seu, né, objeto seu. E nós precisamos acordar, né, e impedir que isso continue acontecendo. Além da reforma política que está sendo trabalhada, além dessa política nojenta que nós estamos assistindo a nível de nação, e a preocupação da massa, né, em mudar a partir do ano que vem essas pragas todas, né, que mantém o povo nessa condição, são momentos e situações como essas que nós precisamos nos ater, né? Entender quem, por mais que esteja trabalhando do lado da gestão, seria contrário
a essa condição de entregar cesta na casa da pessoa, né? Mas aí a gente não vai ter as fotos, a foto da multidão, a foto do povo miserável, a foto, né, do gestor dando o que não é seu. Que na verdade, gente, não é dando não, é repasse, é direito. Isso é tudo trabalhado, isso é tudo conquistado, né? Está tudo dentro das políticas públicas de saúde, dentro do planejamento, mas insistem em fazer, né, um veículo de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, de autocrescimento, de imagem própria. E eu coloco isso porque nós temos em cada uma das secretarias, pelo menos deveríamos ter, o órgão que é responsável pela implantação, no caso da saúde, da instituição saúde, que tem um fundo, né, um fundo onde vem todo o dinheiro, toda a verba da saúde, é depositado ali, e que existe um conselho para fiscalizar esses gastos e a forma de como está sendo gasto. E se nós tivéssemos nesse momento com as portarias, nós já poderíamos, quanto conselheiro, atuar, né? Porque existe planejamento para isso, não para expor o cidadão, mas para cuidar do cidadão. Eu acho aquilo ali uma vergonha para a gestão que se diz, né, comprometida com o desenvolvimento da população, que se diz cuidar da população. Eu não vejo cuidado nenhum expondo tantas gestantes, né, num momento e num local desnecessário, distante de seus lares, distante de suas comunidades, para e ainda ouvir que estou dando, né? Porque é próprio, né? É algo próprio. A gente sabe que se esse momento tiver que acontecer, ele vai levar muito tempo. Eu falo esse momento, o momento de um político, de um gestor, tirar do seu bolso para fazer evento dessa natureza, né? Mas só reafirmando, se trata de um programa, né? Um programa do governo, não é do governador, é do governo, que foi planejado, foi trabalhado para cuidar das gestantes, em especial das crianças que tinham um alto índice de mortalidade infantil e que chegou como preocupação para o governo, era uma negativa para o governo de Alagoas. E hoje a gente já tem superado, né, os números já mudaram e nós temos outra realidade, uma realidade que a gente precisa comemorar. Agora precisa comemorar e precisa fortalecer que esse programa ele venha trazer outros e a população de alguma forma seja cuidada, seja atendida e seja respeitada, né? Que é o que está faltando, e isso a gente vê em todas as esferas, né, de discussão do nosso município. Em especial, com muita propriedade, a gente se vê muito nos setores de trabalho, né? Se fala muito em perseguição, como também dentro da Câmara de Vereadores, principalmente pelos 4, né, que são vistos como oposição, sempre citando essa condição. Nós temos aqui nos acompanhando também o Thales Leite, né? Márcia Forte, Adrian Gabriel, Selma Peixoto, Juliana Pereira, Maria Cícera. Um forte abraço a vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Gostaria de estar aqui provocando vocês, né, para que vocês possam estar se colocando, questionando. Isso facilita muito o nosso trabalho.
trazendo o problema, trazendo a solução, a sugestão, trazendo a condição de elogio, caso tenha acontecido algo de sobrenatural no município, né, que precisa ser sobrenatural. Isso eu falo do meu ponto de vista, né, porque as coisas estão tão desencontradas que a gente já não se vê e já não se tem mais esperanças, né? E ainda fazendo referência à Orla, né, que inclusive já trouxe para cá uma informação em algum momento, eu fico também me questionando. Eu acredito que esse questionamento não é somente meu, que eu não sou louco, é de todos que passam por ali. Que abandono é aquele naquela orla, né? Nós temos as calçadas quebradas, nós temos os banheiros, né, públicos quebrados, nós temos o barco dos estudantes largado, né, que inclusive eu estava vendo aqui uma das solicitações, né, acho que foi no dia de hoje, do vereador Neilton Costa. Eu acho que foi no dia de hoje esse ofício, né, enviado ao gabinete, né, solicitando, eu acho que foi o gabinete do secretário de Comunicação ou de Educação, né? Vimos através deste solicitar de Vossa Excelência quais são os motivos de os ônibus de transporte escolar não estão sendo disponibilizados aos alunos do Morro, da Ilha do Porto, pois recebemos várias denúncias que o serviço de transporte escolar neste local não está sendo realizado ou está escasso, provocando assim a ausência dos alunos daquela comunidade na sala de aula. E aí eu lembrei, né, daquele barco, né, que a gente sabe que depende de alguns míseros centavos para voltar a funcionar, mas não é interessante que a coisa pública funcione. Sabe o que está acontecendo? Claro que todos sabem. A situação a prioridade é para a privatização, né, dos serviços. Então, o que é público, vamos acabar. Porque a gente acabando e deixando aquela coisa feia, as pessoas vão entender e aceitar que a coisa pública não tem futuro. E aí, aquele barco está ali se acabando, né? Foi caríssimo, está lá os registros, é importante para o município, mas essa importância ela para nos míseros centavos que precisa para uma manutenção, para um reparo, acredito que no motor, e nós ficamos assistindo, né, o dinheiro público sendo utilizado de todas as formas, menos da forma que o povo precisa. Então, nós temos também o nosso amigo Alberto Alcântara, né, um jovem que tem também se protagonizado, né, na questão do cenário político, que tem também mostrado, né, o seu interesse de um dia estar representando esse povo. Nós precisamos realmente dos jovens, nós precisamos das pessoas que tenham um interesse para mudar essa realidade. E o Alberto, ele tem, né, ele tem tido essa iniciativa. Inclusive, é o Alberto que é neto da Yolanda, da secretária de Assistência Social. Mandar um abraço, né, para a nossa secretária de Assistência Social, a dona Yolanda, que esteve prestigiando o nosso momento, né, de formatura, de formação, no último domingo, né? E na ocasião agradeci pela sua presença e que estava representando, né, os professores, né, a assistência social, mas na ocasião eu fiz um momento, né, também de um repúdio, né, aos nossos
amigos, né, que hoje estão no poder, né? Nós não tivemos a presença de nenhum. Aí as pessoas falam, e o convite? Não, a gente vai ver que nesse período, a partir de janeiro, não se precisa convite para ter a presença dessas pessoas em todas as festas. Como diz, né, de forma muito comum, até festa de boneca. Até festa de boneca eles participam. Precisa chamar não. Mas lamentei a ausência. Por que eu lamentei a ausência? Porque ali estavam 3 turmas, né, de pedagogia e uma turma de administração sendo formada. Todos, né, cidadãos deodorenses, pessoas que investiram em si, que acreditam que está no conhecimento a saída, que se prepararam, que de alguma forma se sacrificaram para fazer o nosso município melhor. Porque quando a gente melhora, e olha, está aqui o IBGE apontando que isso é uma negativa, né? E Marechal Deodoro está tendo essa preocupação e está querendo sair desse cenário, dessa metade de pessoas que vive, né, que tem apenas o curso médio, né, E aí nós temos aqui mais uma participação, deixa eu ver aqui o que ele diz. Boa noite, meu amigo, muito obrigado por todo o carinho, em meu nome e em nome da minha avó, professora Yolanda. Fica lisonjeado com o tamanho e reconhecimento. É isso, Alcântara, é acreditar, é apostar. A gente tem muito pouco isso dos nossos gestores, né, que estão no poder e que podem fazer essa diferença. Eles têm a prerrogativa de pescar essas pessoas, de dar estas oportunidades e de fazer um acontecimento de melhoria no município. E não dá para entender o que é que se passa depois que são eleitos, porque antes eles têm essa visão, antes ele tem essa preocupação. E não dá para entender se esses programas de governo, né, que são muito falados durante o período eleitoral, se eles são para ganhar eleição ou para governar. E aí a gente percebe, a gente se depara e a gente quebra a cara depois, quando a gente vê que na verdade é para ganhar a eleição, não é para governar, não é para fazer a mudança acontecer. E isso é preocupante. E nós precisamos de alguma forma inserir, né, jovens, inserir até, enfim, pessoas que tenham e que assumam esse compromisso, que tenham essa consciência de fazer, até porque eles podem fazer. Antes, na fala, eles podem, mas não, eles falam, mas não podem. E depois eles ganham, eles podem, mas não falam mais. Então fica muito complicado e nós ficamos somente dependentes desse que é o nosso trabalho aqui. Conscientização de todos os cidadãos. Essa festa fora de época, essas ilustrações, né, que não condiz com a realidade de Marechal Deodoro, precisa receber maior atenção de cada um de nós, né? Então, toda a nossa preocupação, todo o nosso trabalho, ele está voltado para esse. E olhe, se trata de um projeto, se trata de um querer e se trata de um fazer na oportunidade. São todos registrados aqui, são todos expostos aí no espaço, na web rádio,
que qualquer momento, qualquer cidadão pode estar acessando e pode estar se utilizando, né, desses documentários que nós fazemos aqui. Então, eu quero estar aqui dizendo que assumo esse compromisso, não assumo para mim, assumo para todos nós, né, que quanto mais consciência, quanto mais próximo estivermos, pior fica para aqueles que trabalham e que agem de qualquer forma. E aí nós temos, já podemos passar o vídeo? Daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui da sessão, né, que é muito interessante. A gente não pode viver independente, né, dessa Casa Legislativa, né? Ela representa ou deve representar o povo. Então, cada voz que é reflexo do que o povo quer, do que o povo precisa, ele precisa ser colocado para reafirmar e para fortalecer essa nossa causa. Então, daqui a pouquinho a gente volta a discutir, vamos trazer aqui o vídeo para que aqueles que não tiveram, né, a oportunidade de ir até a Câmara Municipal, eles possam estar aqui ouvindo o que o vereador tem reivindicado e que está dentro da nossa proposta de trabalho. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, imprensa local, público local, ex-vereador Paulinho Lopes. Senhor presidente, cada dia que eu chego nessa Câmara, eu fico indignado com essa administração do nosso município. Eu não sei o que é separar a administração de prefeitura com Câmara. Eu, como vereador dessa casa, desde que eu assumi aqui, terceiro mandato, eu faço um requerimento, Paulinho. E nenhum requerimento é respondido para essa casa e para esse vereador. Eu fiz 4 requerimentos semana passada, 15 dias, cara, e não foi respondido por nenhum. Mas é claro, respeito. Não tem mais respeito, é responder. Não sei o que é isso mais. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, como dessa casa, que eu faça atitude. Porque estamos ensinando as coisas. Ou a Câmara me quiser, é a prefeitura, não tem Câmara. Vereador Léo, eu acho que não precisaria a gente tomar outro tipo de medida, a qual o regimento da gente permite. Mas, como a gente vai entrar no recesso hoje, provavelmente nós iremos aprovar o orçamento aí, ou não, eu sugiro a Vossa Excelência que eu também sofro da mesma de tudo que Vossa Excelência está sofrendo, um ou outro secretário que responde, mas é a grande minoria, mas que a partir do ano que vem a gente convoque esse secretário oficialmente a se fazer presente aqui à Câmara Municipal e iremos seguir os trâmites regimentares, que o próprio secretário sabe o que ele pode sofrer pelo poder que essa casa tem ao ele se negar a vir por 2 vezes a essa casa e prestar esclarecimentos ao povo de Eldorense. Até porque ele é pago, como nós somos pagos, para poder ajudar, auxiliar o nosso povo e não para vir de fora receber os seus salários e não dar satisfação ao vereador, que o vereador é de oposição. Então, a partir de ano que vem, você pode contar com esse vereador. O primeiro requerimento que encaminhamos e a gente dentro do prazo não obtiver retorno, aí vamos usar dos trâmites regimentares que a nossa casa permite. Porque o senhor presidente falou aqui em sessão, que era porque era muito pedido e talvez fosse a lei, se não tivesse tempo ou não, que não tem que procurar para assinar. Eu fiz pessoalmente, Paulo, ofício do meu gabinete e foi respondido. Então está dando respeito. E o prazo é 15 dias. Vou reiterar de novo, para ver se está respondido. Não é possível. Só é parabéns aqui, deixa que a gente não erra não. Porque todo dia é parabéns aqui. E ele não tem um erro. Foi 2 anos perfeitos. 12 meses perfeitos. E eu não sei. Um exemplo, gente, é que o calçamento da Serrazeira, uma vergonha. Não foi nem inaugurado ainda, está afundado. Cheio de buraco. Não tem 15 dias que terminaram, 20 dias, está lá. Voltou normal. E aí eu tenho que jogar no lixo. Então, outro assunto, presidente, fico indignado também com o secretário de saúde do nosso município. Não conheço pessoalmente e não tenho interesse em conhecer. Ele fez uma reunião em Cabreira, semana passada, referente ao plano de saúde, e toda
Vossa Excelência tratou nesse ponto das pedras, Vossa Excelência mesmo levantou aqui, eu acho que tem uns 5 meses, e o povo de lá não conseguiria marcar exames porque salvo engano não tem internet. Correto. E o que eles dizem é que a licitação não foi concluída. Eu olhei uma publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado e a empresa, salvo engano agora a memória, eu esqueci o papel, ganhou a licitação em março, se não me falha a memória, mas eu estou com uma cópia que está lá embaixo, foi a BCNet. E sem motivo algum, menos de um mês, foi feita nova licitação, o cara atingiu todos os requisitos na licitação normalmente, não sei por qual motivo, fizeram uma nova licitação e extinguindo aquela que existia, que tinha uma empresa que tinha ganho para prestar o serviço para o município. Essa empresa entrou com a representação do Ministério Público de Contas e, salvo engano, saiu agora eliminado favorável, e essa nova licitação que ele fez, eu acho que será cancelada. Então isso aí só dificulta o andamento em nosso município, mas é muito fácil ele, como gestor, e o secretário de saúde dizer que o problema não foi resolvido, que não tem internet no município, está em fase de licitação. A licitação foi feita em março ou foi em abril, a empresa foi ganhou a licitação, estava prestes para prestar o serviço em Marechal Deodoro e, pelo motivo que nem a empresa entendeu e coube a representação, fizeram uma nova licitação e está o problema que está, e quem sofre é o povo que não consegue marcar os seus exames. Colocação também, senhor presidente. Eu queria saber do vereador Jorge Melo o que foi que aconteceu com essa audiência pública sobre segurança. Porque ninguém podia vir e terminou o ano. Agora, o prefeito teve agora verão mais seguro, gente do tratamento policial na rua. E agora ontem se reuniu com o comandante da Polícia Militar de segurança e a audiência não saiu. E foi que ponto? De volta aqui, né, com o nosso projeto Marechal em Foco. Depois desse vídeo aí, né, que anteriormente eu tinha já adiantado algumas informações no que diz respeito à administração pública, né, que tem todo um planejamento, pelo menos deve ter, planejamento, tem todo um planejamento, tem todo um pessoal, né, para dar condução a tudo isso, mas a gente fala às vezes no desrespeito e parece que a gente está sendo agressivo, a gente está sendo assim inconsciente, inconveniente. E aí está a realidade. Esses são os representantes oficiais da população de Marechal Deodoro que estão passando por isso, e esse estado, né, ele está desde o início do ano, esse fogo cruzado, essa faixa de Gaza, né, dentro da Casa Legislativa. E eu fico fazendo assim uma comparação. Isso eu faço não é somente agora não, todo mundo sabe, eu faço desde que eu me entendo de gente, nas gestões anteriores e nessa gestão e nas que virão. Um dia a gente ainda vai ter um gestor de verdade, um gestor do povo e um gestor para o povo, não de discurso e nem de slogan, mas de prática, de trabalho, de envolvimento com a população. Infelizmente erramos mais uma vez e vamos continuar trabalhando para não permanecer errando, né? E aí o nosso companheiro, nosso amigo, né, tanto o Del Cavalcante quanto o Neildo Costa, indignado com a administração, que não é uma coisa sobrenatural, né, está indignado com essa administração perversa, né, que está sendo levada ou trabalhada desde janeiro, e se coloca sobre, e ainda se questiona, né, cadê o respeito pelo poder a essa casa?
E é realmente desrespeitoso, E dentro dessa discussão, que também tem que ser estendida à população, é a falta de resposta, né, principalmente dos secretários, né, para tudo que é colocado, porque sempre que que a comunidade, que alguém aponte algo de falha ou de errado, existe ali um responsável para dar resposta. E eles estão colocando com muita propriedade a falta dessas respostas, mesmo sendo oficiais, através de ofícios, eles não têm essas respostas. E na fala do Neilton, ele diz que o presidente, em resposta, o presidente da Câmara, em resposta, diz que está cheio, né? Está tem muita coisa para se resolver e essa parece ser desnecessária. E uma coisa muito importante, por isso a importância da discussão, do diálogo, ainda que seja caloroso, mas o conhecimento, né? O que foi colocado, o que me atraiu muito nesse diálogo aí, foi o que foi colocado pelo vereador Del, né? Ele colocou, eu fiz questão de escrever aqui, convocar a partir de janeiro, né, os secretários para as tais respostas. E é uma coisa até controvérsia, não deu para entender, porque por algumas vezes que tive condições de ir assistir às sessões, eu vi e ouvi o presidente, né, da Câmara com a proposta, inclusive já estava sendo desenvolvido dentro dos trabalhos da Câmara, um dia em especial para que este secretário, eles pudessem estar discutindo, né, lá sempre alguma coisa da gestão, até para melhorar o nível de conhecimento e o fluxo, né, para que se evite essas faltas de resposta. E aí eu agora fiquei meio que, essa situação se mostra meio que contraditória, porque se eles estão fazendo parte desse projeto de discussão em dias específicos na Câmara de Vereadores voltado para as devidas secretarias, e o vereador coloca aqui as faltas de resposta, é complicado de se entender. E olha que a gente está falando de algo que está sendo discutido dentro da Câmara de Vereadores, não é numa mesa de bar, não é numa praça, não é no setor de trabalho, não. A gente está falando, a gente está vendo isso acontecendo dentro da Casa Legislativa, onde está ali os representantes do povo, que precisa dar uma resposta para o povo, e nem mesmo eles têm essa resposta, né? E, como eu estava colocando aqui, que o vereador Del Cavalcante, ele coloca, né, que é o que tem que ser feito, usar a lei, né, para conduzir melhor essas situações. E convocar os secretários segundo os trâmites regimentais. Isso isso tinha que ser feito para ontem, né? Inclusive ele coloca que por 2 vezes, se negarem, isso deve ser regimental, 2 vezes se negarem dar a resposta, tem a sanção, né, da lei. E a gente precisa, algumas vezes, utilizar a lei para corrigir essas situações. Então, gostaria de estar aqui, caso os nossos vereadores estejam acompanhando nosso trabalho, pedir, né, que continuem com essa fala que nos representa, que continue com essa atitude, que é o que vai mudar a realidade da atuação dos nobres vereadores, né? E que continue defendendo, de alguma forma, essa população que está à margem, né, do progresso e do sucesso da nossa comunidade deodorense. Então, é um momento para ficar, né, nas nossas mentes, fazer parte da nossa história e melhorar o nosso futuro. Então, agradecer, né, pela atuação
dos vereadores e pela exposição desse trabalho. Nós temos também algo que está sendo muito discutido, né, como informação no município, o projeto, né, esse projeto dos motoristas adesivados, né, que inclusive já se começaram a fazer algumas reivindicações, alguns movimentos para fazer com que o gestor entenda a necessidade, né, de se organizar, né, essa situação. E hoje eu fiz alguns questionamentos ao nosso companheiro, nosso amigo Lu, né, que tem protagonizado, né, essas ações, e eu fiz alguns questionamentos e o Lu deu algumas informações aqui, né, que essa luta está há mais de 10 anos, que esses profissionais precisam desse espaço, que essas condições precisam serem repassadas, que existe uma demanda, né, que é uma necessidade do município, que a população precisa desses transportes opcionais, que os trabalhadores não têm nenhum envolvimento, né, político, partidário, que apesar, né, dessas situações todas, eles acreditam, né, que o gestor, em algum momento, vai atendê-los, né, nesse seu pedido. E eu tenho acompanhado de todas as formas, tanto das formas dos textos, como as discussões nos grupos, como o que é posto nos sites, enfim, porque me interessa, como interessa a toda a população. E aí eu queria estar assim, sabe, falando um pouquinho mais, principalmente por uma situação que já perdura por mais de 10 anos. E eu pensei em dar continuidade à discussão ainda no grupo, né? Nós temos o grupo da Web Rádio, mas eu achei assim um pouco incômodo e eu preferi que eu trouxesse essa discussão para cá. Então eu gostaria que, se nosso amigo Lu estiver nos acompanhando e puder, né, nos dar umas respostas, né, aqui para a população, será bem oportuno, será excelente para que todos possamos ter somente entendimento. Mas algumas pessoas estão aqui nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Gedilson Regis, Rosângela Martins, nossa amiga Rosângela, minha amiga de profissão, técnica de enfermagem lá do 24 Horas, hoje está trabalhando na UPA. Um abraço, minha amiga. Um dia voltaremos a trabalhar juntos novamente. Jacaré Silvano, né, nosso Marcone Barbosa, Paulino Lopes. Paulino está nos acompanhando, é uma honra. Jadielso Silva, de Teotônio Vilela, Marcelo Marechal. Abraço a toda essa rapaziada que nos acompanha, e dizer, né, tanto da satisfação de tê-los nos acompanhando, como da preocupação de que entendam, de que comprem esse produto, né, esse trabalho nosso, que não é nada mais do que a consciência, a conscientização, para que a gente possa construir uma Marechal melhor, né? Então, nós que somos cidadãos, que vivemos em Marechal Deodoro, que construímos em Marechal Deodoro, né, que vivemos de verdade aqui na cidade, né, que a gente sabe que tem outras situações e que isso é normal, mas quem precisa dos serviços públicos, né, que não tem condições de pagar planos, né, que não tem que pagar convênios, esses são obrigados a utilizar o serviço público. E essa nossa luta é pelo fortalecimento da garantia
dos serviços públicos funcionando, um não à privatização, um não para esses governos que entram, né, com proposta de cuidar da população e de repente vende o que é público ou dá o que é público para o privado e fecha assim as portas para nós, aumentando ainda mais, né, a nossa dor, a nossa condição precária que já temos. E registrar aqui, né, que no dia 6, dia de Reis, estaremos aqui estreando o programa Conexão com Deus da Igreja Quadrangular. Será o sábado das 10 ao meio-dia. Mais um programa para fortalecer esse espaço, mais um programa para conduzir, né, a nossa população de evangélicos. Nós que já temos aqui momentos com Deus também, né, do que é feito pelo pessoal católico, né? Enfim, nós temos espaços aqui para todo mundo que queira construir uma nova Marechal, uma Marechal para os deodorenses. Então, como eu estava falando, esse nosso compromisso que assumimos aqui, de estarmos às segundas e quintas-feiras, é para isso, para que você, cidadão, que está insatisfeito, não com o gestor, mas com o que está deixando de ser feito no município, a gente entender que de forma conjunta nós podemos mudar a realidade. Nós temos vários meios, vários caminhos para chegar a esse objetivo. E não é de braços cruzados, não é sentado, deitado no sofá. É trabalhando, é participando, é ocupando os espaços, é fazendo com que os nossos gestores, eles entendam que nós estamos ali de forma vigilante, que nós estamos ali para fiscalizar o acontecimento, a mudança, e que seja devolvido ao povo o que é do povo. Nós temos dentro do município as contas, né, as contas públicas que devem ser fiscalizadas pelos conselhos, e dentro dessa fiscalização a gente acompanha, monitora até o trabalho final, né, que é a compra da medicação que atenda a todos, né, a compra do material de educação que possa estar proporcionando educação de qualidade, assim como alimentação, a compra de materiais que proporcione aos nossos trabalhadores da segurança uma condição melhor para se atuar, né? E tudo isso está dentro da administração pública, não é privada e não tem dono, é do povo, né? Apesar dos nossos gestores fazer questão de estar com a chave da casa na mão, dizendo que mora nela e que não é o dono dela, mas na prática age diferente, né? Age como se fosse o proprietário, né? E a gente sabe, e o que nos alegra é esse saber, né, que já tivemos vários outros antes e que vamos ter vários outros depois, e que esses que têm a oportunidade de estar, eles têm a oportunidade de fazer a diferença. E aí, ainda aqui acompanhando a discussão, né, dessa questão da reivindicação dos motoristas adesivados, né, por um espaço, aí eu fiz algumas anotações aqui, que essas eu gostaria de estar falando com o Lu, né? Mas acredito que o Lu não está nos acompanhando. Vamos deixar isso para outra oportunidade. Mas o que me chamou a atenção é uma fala do Lu, né, que ele diz que, ou melhor, ele coloca, né, que o nosso atual gestor está aberto ao diálogo. E aí eu fiquei assim meio não, totalmente, né,
na condição sei lá, de loucura, porque dizer que nós temos um gestor aberto ao diálogo, onde a população que o procura no seu gabinete não encontra, onde a população de trabalhadores que agenda uma reunião para falar dos problemas específicos da categoria, como foi o caso dos técnicos de enfermagem, que eu participei desde o início da gestão, em janeiro. Eu digo da gestão dos técnicos, né? Não é da gestão atual. Dizer que está aberto ao diálogo para assistir aos vereadores não ter as respostas pedidas, né, solicitadas, ainda que oficialmente, de não ter esse grupo de trabalhadores recebidos, né, para dialogar, criar uma lei antes de um diálogo, de uma discussão. Eu fico assim me questionando que diálogo é que esse gestor está aberto, que linha de diálogo é que ele está aberto, porque eu não entendo isso como diálogo, né? Eu entendo isso como portas fechadas, como desrespeito, como falta de atenção e cuidado. É assim que eu entendo, e isso é meu, né? É um entendimento meu que eu exponho. E exponho com muita segurança, porque é assim que eu vejo, e eu não entendo isso como diálogo. Então eu fiquei preocupado, né, quando, apesar de que o Lu é uma pessoa que acompanha o nosso trabalho, e nós o acompanhamos também, né, desde o início do ano, que foi quando nos conhecemos, mas eu, sinceramente, discordo, né, pelo menos nesse quesito, que nós temos um gestor aberto ao diálogo. E isso não é fácil, não é difícil, né, de se medir. Basta olhar as redes sociais que a gente vai entender o que é que a gente está falando na questão do diálogo. Isso até existiu nos períodos de campanha, né, para conquistar o povo, que a casa é do povo, que o gabinete estaria com as portas abertas 24 horas. Bem, as portas até podem estarem abertas, mas ele não está lá para lhe atender e nem para dialogar com você, né? Isso é uma realidade conhecida de toda a comunidade de Marechal Deodoro. A gente chega nas unidades de saúde, a gente chega nas escolas, a gente chega nos espaços públicos, e a reclamação pela falta de assistência, pela falta de investimento é geral. E falar em investimento é uma coisa que parece até que Marechal ainda está nas cheias, né? Porque no momento que a gente passou, né, no início do ano, nós tivemos aquela enchente e se pedia muito, né, ajuda, e quando se pensava em fazer alguma coisa é porque tinha muita chuva, vamos cuidar do povo e tal. E hoje, por que é que a gente não tem refletido na saúde, na educação, na segurança, os investimentos que vêm? Por falar em investimento, eu vi uma postagem hoje, eu acho que foi do Paulino, né, mostrando mais dinheiro vindo para Marechal. Aquela história do dinheiro veio, mas ninguém sabe para onde vai e o que é feito dele, né? E isso é preocupante. Isso é proposta, né, do nosso projeto, de estar levando a população para que essa tenha uma visão crítica e uma atuação, né, que participe mais, que entenda como é o funcionamento. O funcionamento é esse, é você se aproximar do gestor para ver o que ele realmente está fazendo ou deixando de fazer. Esse é o papel do povo, isso é cidadania, é exercer cidadania. Então foi isso aqui, ele postou hoje, né? Paulino Lopes, convênio número 724236, o valor 2.965.600, misericórdia. Ministério das Cidades, para pavimentação e drenagem
de diversas ruas em Marechal Deodoro. Gente, olha esses milhões que chegaram para a pavimentação das diversas ruas. Você já viu como é que está o centro da cidade? Parece que teve um terremoto, né? Os carros andam assim como quem está manco. Não dá para entender esses números todos, esses milhões todos que chegam em Marechal Deodoro e que a gente não vê refletir no benefício da cidade. Então, está aqui, está sendo colocado, está sendo mostrado, e nós, quanto população, precisamos fazer a nossa parte. Vamos saber onde é, apesar de que é difícil, né? E a gente sabe, viu agora os vereadores colocarem a dificuldade que até vão se utilizar das medidas, né, que lhes cabem dentro do seu exercício de poder para ter respostas. Então, é claro, não é fácil, eu estou dizendo assim que a gente precisa, mas não é fácil, né? Apesar de alguns entenderem que o prefeito, ele trabalha, ele é aberto ao diálogo, né? Não sei que diálogo é esse. Aí tem aqui o Deodorense Curioso. O Deodorense está aqui no nosso espaço, né? No espaço da Web Rádio, na caixa aqui de recados. E esse Deodorense Curioso, ele se coloca da seguinte forma: cadê o prefeito? Né? Ele está se interrogando, cadê o prefeito? O homem sumiu de Marechal. A conversa é que é um mistério danado. Até o sumiço do prefeito é só suspense. Bem, para mim tanto faz ele sumir como estar presente. Nem influi nem contribui. Eu não vejo o nosso município caminhar. Eu vejo o nosso município rastejar. Eu não vejo o nosso município avançar. Eu vejo o nosso município mendigar. Eu não vejo o nosso município atuar, ter um povo, né, interessado de forma coletiva a fazer essa mudança acontecer. Eu vejo um povo acanhado, medroso, um povo que está na sua zona de conforto e que não sai de lá por nada, né, assistindo as 3 ou 4 andorinhas voando sozinha, né, sem poder fazer um verão. Mas são realidades que muito poucos acreditam, e por muito poucos acreditarem é que a gente convive com essa situação. Mas a proposta desse nosso projeto é fazer esses poucos se tornarem muitos, acreditar para mudar. Anacleto, né, Pessoa, ele coloca o seguinte aqui também no nosso quadro de aviso, de recados. O acesso principal do loteamento Eldorado, nas Pedras, durante as chuvas ficou quase intransitável. Agora que não tem mais chuva para atrapalhar os buracos, e é buraco e muita poeira. O que restou é buraco e muita poeira. Estão trabalhando nas outras estradas, mas a principal está esquecida. Será que o secretário Diogo não tem condições de fazer alguma coisa? Tem que ser um super-herói, né? Porque a gente sabe que para se fazer algo tem que se ter apoio. E se não se tem apoio, que é o que é provável, né? Porque o que nós conhecemos, inclusive tive um momento logo no início do ano, onde a gente conversou, fomos pessoalmente até a Secretaria de Infraestrutura conversar com o Diogo, e ele é uma pessoa assim muito capacitada, uma pessoa muito bem formada, porém limitada, né? Porque não se faz nada sem um apoio, né? Sem a chamada carta branca. Então você pode ter a capacidade que tiver, você pode ter a formação que tiver, mas a chave, né, não deixa você funcionar. Isso é preocupante. Preocupante para inquietar mesmo vocês, para que a gente possa estar fortalecendo essa luta, né, que não é somente do Diogo. O Diogo, se ele quiser
fazer e ele tiver condições para fazer, ele vai fazer e vai trazer para nós esse benefício, né? E todo mundo ganha com isso, ganha a gestão e ganha o povo. O que não dá para entender é essa mecânica de não fazer. Estão esperando cair do céu, né? Então vamos esperar juntos? Não, coisa nenhuma. Nós precisamos trabalhar para que elas sejam resolvidas aqui por baixo mesmo. Nós temos aqui a nossa amiga Líbia. Eu gostaria de saber quando é que vai ser colocado novos ônibus na linha de Marechal Deodoro, Marechal Maceió, porque os que tem são velhos e sucateados, não prestam para nada. Aí a nossa companheira reclamando da condição do transporte coletivo, né, dos nossos ônibus, que a gente sabe que já tivemos o risco, né, de perder, de sair do município. Ainda é real aqui. Inclusive era real que fazia esse trabalho. Não era muito bom não, mas era melhor, né? Era melhor do que o que está agora. Que eu não sei nem quem é. Achei até que ainda era a real. De tanto que eu me preocupo com... Não é que eu não me preocupe com a condição, né? Que eu até prefiro andar de ônibus do que outros transportes coletivos. Eu prefiro muito mais andar no ônibus. O nosso amigo Walter, né? Disso vale lembrar uma coisa mais antiga. A pavimentação do povoado Malhadas, tão alardeada, já no longínquo 2011, até hoje não foi anunciada e o convênio consta no portal da transparência como anulado. Será que essa gestão do prefeito fará alguma coisa pelo povo das Malhadas ou os mesmos passarão mais longos anos no barro e poeira, no verão e debaixo d'água, quase intransitável? Eu não consigo nem pensar para dar essa resposta. Eu daria de imediato 4 anos, claro que ele não vai passar mais que isso, né? Mas 4 anos é o suficiente para não fazer. E aqui é pessoal que está nos acompanhando. Nós temos aqui a Bianca Costa, um abraço para a Bianca Costa, Sena Produções, Júnior Rodrigues. Sena está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, meu amigo Sena, né, que tem também, né, acompanhado o nosso trabalho desde o início. Um dia, quando Deus permitir, faremos sim uma parceria muito boa para que o povo de Marechal venha ganhar, né, com essa questão da informação de qualidade e da questão de uma construção de uma Marechal com melhor qualidade. Então, deixa eu ver aqui, tem mais aqui um aviso. Aqui agora é um aviso do nosso chefe, né, para a população. Ele está informando que na última sexta-feira do mês, no programa Momento com Deus, iremos sortear camisas do programa. Para concorrer, basta deixar seu nome e uma mensagem no WhatsApp 991431762. Nós vamos estar disponibilizando esse contato no nosso espaço, no espaço da Web Rádio, para facilitar para os nossos internautas, para os nossos trabalhadores. Inclusive ele está querendo se exibir aqui, mostrar a camisa, né, que é para melhorar o despertar na população. Cadê? Onde é? Tá vendo ali? Despertar na população o interesse maior de tê-la, né, de ganhá-la. Exibido não, debocha, né? Mas é isso. Essa é a camisa que, caso vocês queiram participar, colocando o número, fazendo contato mandando uma mensagem através do número 91431762, né, para concorrer a essa linda camisa, né, que na verdade ela expressa mais a simbologia, né, do compromisso
da comunidade católica, né, que está sendo veiculada aqui no Momento com Deus, né, às sextas-feiras, e para estar dando de alguma forma, né, registrando de alguma forma, com um carinho maior a esse público que acompanha o trabalho da nossa amiga Joelma, né, que tem aqui às sextas-feiras trazido esse momento onde as pessoas possam estarem melhorando a sua reflexão, o seu trabalho com Deus, né, se aproximando mais de Deus para se melhorar como ser humano. Enfim, vamos finalizar, né, mais esse momento, né, com o sentimento de dever cumprido, porque para o que vi fazer, acredito que transmitir um pouco, né, dessa nossa intenção, desse nosso objetivo. E no mais agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, e agradecer a cada um dos que acompanharam, que nos acompanham, e desejar que, caso Deus nos permita, estaremos aqui na próxima segunda-feira para, mais uma vez, discutirmos as problemáticas e chamar o povo para esse processo de busca pela melhoria do município de Marechal Deodoro. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e, caso Deus nos permita, estaremos aqui na próxima segunda-feira. Um abraço e até lá. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez.